Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer mais um passo para identificar conjuntos não enumeráveis. O que eu quero deixar na prática é o seguinte: para fazer o primeiro exemplo de conjunto não enumerável é o argumento da diagonal de Cantor. Mas depois de ter achado um exemplo, a ideia agora é esse procedimento para provar que um conjunto não é enumerável. Esse resultado, esse teorema aqui que é importante. Então, olha só. Dizemos que seja X um conjunto que eu sei a princípio que é não enumerável. E vou supor que eu consiga, dado um y, que eu quero descrever se é enumerável ou não, mas vamos supor que eu consiga uma função injetiva de x para y, ou seja, que eu consiga mergulhar o x dentro de y. Então, y é não enumerável. Então essa eu acho que é uma parte interessante. Se vocês lembrarem de enumerabilidade, antes era pegar um conjunto enumerável e uma função sobrejetiva. Agora não. Agora, para não enumerabilidade, é pegar um conjunto não enumerável e uma função injetiva. Ou seja, o ataque é muitas vezes diferente, totalmente diferente. Então, só para deixar claro, esse aqui já fizemos a demonstração desse resultado. Só vou trocar o enunciado, essencialmente, é só contrapositiva. Por isso que eu escrevi já a demonstração. A gente faz por absurdo. Suponha que y é enumerável. A gente provou que subconjuntos, função injetiva, você pode pensar como um conjunto dentro do outro. Subconjunto de conjuntos enumeráveis é enumerável, ou se preferir, se tiver. Se y é enumerável e existe uma função injetiva aqui dentro, então x é enumerável também. Então, essencialmente, por videoaula anterior, subconjuntos de conjuntos enumeráveis é enumerável. Portanto, x é enumerável, que é absurdo, porque estamos supondo que x é não enumerável. Então, esse teorema já foi provado, só trocamos a escrita. Uma parte que eu disse que é interessante são exemplos, como que eu provo que tal conjunto é não enumerável. Então, na prática, o que eu sugiro a vocês é, de alguma forma, procurar uma função injetiva daqui para esse conjunto aqui. Como vai fazer? Depende do problema, depende da interpretação, mas o interessante é procurar isso. Professor, é se somente se? Na prática, sim. Tá? Aqui temos um problema, por exemplo, uma pergunta que muitas vezes não é possível responder, na verdade não tem verdadeiro ou falso, que é uma hipótese contínua, porque se eu pegar o conjunto dos naturais e depois pegar o 0, 1, elevado a n, será que existe um conjunto que esteja intermediário, que, por exemplo, tenha cardinalidade maior, ou seja, não enumerável, o x seja não enumerável, mas ao mesmo tempo não tenha bijeção com isso, tem uma injeção, mas não é bijetor, ou seja, algo entre meio termo entre esses dois? É esse que é o problema. Aí é um pouco mais avançado em teoria de conjuntos que eu não quero entrar nesse CA. Mas, se quiser, o que eu posso mais dizer para vocês é, até hoje não foi achado esse x. Aí é um problema... Bem, tem bastante discussão aqui. Tá? Então, na prática, se eu quero provar que um conjunto é não enumerável, essencialmente eu consigo escrever uma função daqui para cá. Ou seja, mergulhar esse conjunto aqui dentro. Então, vamos fazer alguns exemplos disso. Só pegar o apagador. Que é o seguinte. Então, como que a gente constrói essa função aqui dentro dos reais? Então, olha só, pensa sempre isso. Sequência entre 0 e 1. Sequência entre 0 e 1. Onde eu consigo ver tanto 0 e 1 nos números reais? Aí pensar um pouquinho, expansão por causa decimal. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai construir um conjunto do 0, 1, os naturais, elevado a n, os reais, eu vou construir essa função, em que, para cada xn, ou seja, sequência de 0, 1, nós associamos 0,x1, x2, x3, x4, reticências. E essa função eu vou me dizer claramente injetiva. Por quê? Porque eu estou escolhendo entre só zeros e uns.
Se dos elementos aqui for diferente, se eu por exemplo, supor que o x, vamos supor que seja, ó, por exemplo, 0,1001 e 0, reticências, não me interessa, 1000. Se eu chamar esse aqui de x e esse aqui de y, eu tenho certeza que se alguma dessas casas forem diferentes, então x é diferente de y. Como que a gente prova isso? Essencialmente subtraindo e ver que tem um 10 a menos 4 aqui. Tá? Mas enfim, por que eu estou falando desse cuidado todo? É porque tem os reais, essa notação de expansão de casa decimal tem uma pequena ambiguidade que é 0,9999. Isso aqui é igual a 1. Tá? Tem uma ambiguidade de escrita. Mas se eu tirar os 9, não tem nenhuma ambiguidade. Então, basicamente, é essa a demonstração. E, portanto, é não enumerável. Então, isso aqui a gente prova que é não enumerável. E só para deixar claro isso aqui para vocês, ó, é possível, só vou deixar, quem quiser tente, é possível achar uma bijeção entre esse conjunto e esse dos reais. Tá? É possível caçar de algum jeito. Claro que aqui não é bijeção, mas é possível de algum jeito. Só pensar. Tá? É um bom desafio. Bom, um outro exemplo que a gente vai... que é totalmente diferente daquele, mas, como que eu disse, é um pouco mais na criatividade. Como que eu consigo provar que o conjunto das partes dos naturais é não enumerável? A ideia, como que eu vou dizer, que vocês têm que pensar é o seguinte. Eu quero construir ou uma função injetora, no caso eu vou pensar um pouquinho diferente. Eu vou criar uma espécie de contador. Em que sentido? Se eu pegar um conjunto X aqui dentro, subconjunto dos naturais, tá? Ou seja, um elemento daqui, e eu queira fazer uma espécie de contador em programação. Então, o que a gente faz? Olhando de forma bem grosseira, se nós temos só elementos daqui. Tá. Se tiver, a gente acrescenta 1. Se não tiver, a gente coloca 0. Aí depois você olha o 2. O 2 tá, você bota 1. Se o 2 não tiver, você bota 0. E depois você vai somando cada um deles. Por exemplo, se o conjunto é 1, 2, 3, 1, 2, 4, por exemplo, vamos supor que o x é isso, então o que você faz? 1 existe, o 2 está aqui, o 3 não está e o 4 está. Então tem 3 elementos, o 5 não está, o 6 não está, o 7 não está e assim sucessivamente. Então, o que a gente vai fazer, olha só que bacana, já vê a sequência aqui dentro. Por exemplo, se o elemento está, a gente vai acrescentar a sequência de zeros e uns, ou seja, a nossa função 0, 1 elevado aos naturais, o primeiro elemento vai declarar se o 1 está ou não está. O segundo elemento da sequência, o segundo termo, declara se o 2 está ou não está no conjunto. O terceiro termo da sequência vê se o 3 está ou não está. Então, só para vocês terem uma ideia, se o x é igual a vazio, eu quero associar o elemento 0, 0, 0, 0, 0, 0. Essa sequência aqui. Se o elemento são um conjunto dos ímpares, nós vamos querer associar 1, 0, 1. Tá? O 1 está, o 2 não está, o 3 está, o 4 não está, o 5 está, o 6 não está e assim sucessivamente. E vamos jogando o tempo todo nisso. Então, acho que dá para perceber que se eu criar essa função de tal elemento ou não está, nós temos uma bijeção, já direto. Ou seja, dada a sequência, nós temos o conjunto. E dado o conjunto, nós temos essa sequência. Então, como que a gente vai fazer? Então, agora, eu vou fazer um pouco diferente. Já que nós temos a bijeção, acredite, na hora da escrita, eu acho que é mais fácil escrever, mas em ambos os lados é possível, escrever o seguinte. Eu defino para cada n pertencente aos naturais, defino φn
que é o conjunto das partes dos naturais para o conjunto 0, 1, em que para cada x nós associamos o 0 se n não pertence a x e o 1 se n pertence a x. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Eu vou criar agora uma função que a gente vai chamar de φ, grandona, que vai das partes dos naturais para 0, 1 elevado a n, em que para cada x nós associamos, agora eu vou abusar um pouco a notação, φ1, cartesiano φ2, cartesiano φ3, cartesiano φn. Tá? Opa, desculpa, esqueci de φ1 de x, cartesiano φ2 de x, cartesiano φn de x, cartesiano. Tá, então o que a gente está fazendo? Essencialmente, esse é o jeito que a gente vai escrever a sequência. Por exemplo, vamos supor que eu faça φ1 de x, ou melhor, φ1, cartesiano não, vírgula, 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 isso aqui. Tá? Ou seja, φ1, φ2 até φn. Ou seja, formando as sequências. Então, só para ter uma ideia, quem seria φ1 de x, φ2 de x? Eu ia pegar o x indo para cá. Seria, por exemplo, se o x fosse igual a 1, 2, então, deixa eu fazer uma escrita um pouquinho melhor. Se φ, vamos dizer, é igual a φ de x, só usar dois elementos para explicar o que está acontecendo. φ2 de x. Então, como que a gente faz? Por exemplo, se x é igual a 1, 2, então nós temos que φ de x é igual a 1, 1. Se x é igual a... Só estou fazendo com exemplo para explicar tudo aqui. Se o x for igual a 2, então eu tenho que φ de x é igual a 0, 1. Então, o 1 não está, o 2 está. E se x for igual a, sei lá, 1, 2, 3, nós temos que φ de x continuará sendo 1, 1. O que eu estou fazendo é estendendo para todas elas para dizer que o φ1 de 2 vai ser 1, 1, 0, caso eu troque para φ3 aqui. Isso aqui vai ser 0, 1, 0, e assim vai formando minha sequência aqui toda. Tá? Em particular, o x igual a vazio, vai todo mundo para o 0, e o x igual aos naturais, vai para todo mundo o número 1. O que eu estou dizendo para vocês e eu vou usar de vez em quando claramente, é uma abjeção. Tá? Eu vou escrever nesse caso, mostrar que a injetora é simples. Tá? Suponha que dado x diferente de y, então tem um elemento que está aqui, não está aqui, logo temos um 1 aqui, que não tá, e o 0 no outro. E também é claramente uma sobrejeção, porque, dado qualquer sequência, aqui dentro, eu formo meu conjunto arbitrariamente. Tá? O primeiro elemento é 1, o segundo elemento, etc. Ou, se quiser, construa a inversa explicitamente. Aqui no fundo é isso que vai ser feito. Mas, é o que eu falei, criatividade. Tem que pensar um pouco diferente. Mas o interessante, novamente, eu construir esse conjunto aqui novamente. Ele que vai ser o nosso auxiliar, para provar que um conjunto é não enumerável. E é isso.